Meninas e meninos, sejam muito bem-vindos à nossa aula do cachorrinho Tilda. O meu nome é Viviane Cipriano, eu sou do Estúdio Bonecar. E essa é uma aula em parceria com a Gislene Caldeira, a criadora do Vira Boneca e do Enchedor de Plumante. Essa ferramenta tão indispensável para todo mundo que faz artesanato. Então, vamos começar? Deixa eu separar, porque daqui a pouco a gente vai utilizar. Eu trouxe para vocês aqui o molde do corpo da nossa cachorrinha. A gente vai pegar um tecidinho de corpo. Eu tô usando o tecidinho de corpo nacional. Ele se chama pele de boneca. Vamos posicionar direito com direito do tecido, porque a gente vai riscar do lado avesso da seguinte forma. O corpinho do cachorrinho, vamos riscar uma vez. O bracinho, duas vezes, tá? Notem que eu tô fazendo um risco de um lado só, tá? Ele tá todo pro lado de cima. A perninha, duas vezes. A orelhinha, duas vezes. O que que a gente vai fazer? No molde que vocês vão receber nos arquivos, ele vai estar com esse pontilhadinho aqui, que vai ser aonde a gente vai iniciar e terminar a nossa costura. Lembrando sempre que a gente precisa usar um pontinho 2,5 da nossa máquina, colocar retrocesso no início e no final. E todas as vezes que a gente for parar a nossa máquina para ver alguma coisa, a gente abaixa a agulha da máquina, mexe na peça e aí sim a gente continua costurando. Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai costurar, né, daqui até aqui na perninha, deixando essa abertura aqui que o molde está pedindo. No bracinho, a gente vai fazer a mesma coisa, tá? Costurar os dois bracinhos, respeitando essa margem que o molde está pedindo. A orelhinha, a gente vai costurar ela todinha, tá? Porque o pique depois vai ser no meio da peça. Então, a gente costura as duas orelhinhas. Aqui no corpinho, é diferente. Como assim? Eu vou pedir para vocês costurarem. Eu marquei aqui, eu faço diferente, tá? Para essa caixinha de leite ela ficar bem bacana, e tem muita gente que tem dificuldade de fazer essa caixinha de leite e ainda assim encher aqui pelo fundo, eu faço o seguinte, eu venho daqui, da pontinha desse pedacinho do cachorro, e eu risco daqui para cima 4 centímetros, e daqui para cima mais 4. Então, eu faço uma marcação no 4 e no 4. Aqui eu vou deixar aberto, tá? Então, a gente vai costurar daqui até aqui. Vamos costurar depois daqui até aqui embaixo. E depois que a gente recortar essa peça, aí sim a gente vai fazer a caixa de leite e vamos fazer a parte da cabeça. Vamos começar com nossa costura? Peças já costuradas e agora a gente vai recortar. Se você tem uma tesoura de picote, você pode estar fazendo por toda a volta, recortando nela. Se você não tem, você pode cortar na tesoura comum, respeitando uma margem de 4 milímetros aqui de corte para nossa peça não... bracinho e a perninha. É muito simples de usar, tá, gente? Muito fácil mesmo.
Vocês vão pegar essa parte vermelha, essa parte plástica, vão introduzir aqui na pecinha de vocês, até ela na pontinha. Com a outro lado, o ladinho da madeira, vocês vão fazer assim, encostando ele lá nessa partezinha vermelha, ele foi o nosso apoio. E daí a gente já pode tirar e desvirar. É muito simples, facilita demais. Fiz aqui, vou novamente colocar ali, a mesma coisa, ó, encostei e pronto, desvirei. Com essa mesma parte de madeira, a gente já ajeita aqui as nossas peças, tá? A gente já acerta elas, porque a gente precisa, antes da gente encher, a gente precisa passar a nossa peça para ela ficar bem bacana. Então, tá aqui desse jeito. E aqui a gente coloca pra dentro. E aí, depois a gente vai passar. Vamos fazer nas outras peças a mesma coisa. Vamos desvirar todas. Novamente, coloquei a parte vermelha, a parte plástica, encostei, peguei a minha partezinha de madeira e forcei. Agora, vocês imaginem quando a gente não tinha essa ferramenta, o super trabalho que a gente tinha. A gente pode continuar utilizando aqui a nossa ferramenta média, mas a gente tem também a pequena para pecinhas ainda menores, tá bom? Vamos lá. Deixa eu dar mais um piquezinho aqui. Ok. Pronto, agora vocês vão desvirar também a orelhinha e a outra perninha pra gente acelerar o nosso... Já recortei toda a volta do corpinho e já dei todos os piques necessários, tá? Onde tiver curvinha, a gente vai dar esse piquezinho. Na parte do fundo, a gente vai fechar aqui, de fora a fora. Naquela marcação, tá? E agora, a gente vai puxar uma partezinha daqui e a outra dali pra gente fazer o fundinho de caixa de leite. Vou abrir essa costura daqui e vou abrir essa costura aqui pra gente não ficar com excesso de tecido. Muito importante ali, ó, bater costura com costura. A gente vai alfinetar. Vamos seguir essa marcação que a gente tá com a caneta aqui, para que ele fique do mesmo tamanho. A gente vai riscar aqui do outro lado. Ó, vamos só seguir. Tem meio centímetro. E agora a gente vai passar uma costura. A gente vai abrir o nosso ponto, a gente vai colocar o nosso pontinho no 4, porque quando a gente tem excesso de costura, se a gente costurar com o pontinho apertadinho, ele vai forçar para que a peça saia do lugar, mesmo alfinetada, e pode ser que depois, quando a gente desvirar, ela não bata tão certinho. Então, primeiro a gente passa uma costura com um pontinho mais aberto e depois a gente vem com um pontinho mais fechado e faz o reforço. Vou colocar aqui no 4. Passei a minha costura, uma costura de apoio, olhei, vi que bateu, posso prosseguir. Agora sim eu volto pro 2,5, que é o pontinho que a gente tá utilizando, abaixo aqui e dou o retrocesso no início e no final. Isso que eu fiz desse lado, vocês vão fazer do lado de cá, certo? E agora, na parte da cabeça, a gente vai puxar, igualzinho a gente puxou ali embaixo. Vamos encontrar aqui. Vamos abrir o nosso tecido. Abri, alfinetei. Essa marcação aqui, vocês vão fazer, pegar aqui o tecidinho e vão fazer ela aqui igualzinho, tá? Igual que eu fiz ali embaixo, mostrando a margem de meio centímetro,
vocês vão respeitar ela aqui. Isso para quem não consegue ter uma noção e precisa estar costurando em cima da risca. Se você tem uma noção de espaço de costura, você já pode vir direto, tá? Respeitando aqueles 4 milímetros aqui. Então, a gente abaixa a nossa agulha, damos um retrocesso, botamos lá no pontinho número 4. Essa daqui eu dei retrocesso no início e no final, mesmo com o pontinho número 4. Isso pra gente firmar também essa cabeça, porque ela tem essa forma arredondada, tá? Então, agora sim, depois que a gente confere aqui e vê que a nossa costurinha tá batendo, tá nota 10, a gente vem aqui e passa a nossa costura definitiva. Costura já feita. Por essa abertura que a gente deixou aqui no corpinho, a gente vai desvirar a nossa peça e a gente vai passar, tá? Deixa eu mostrar pra vocês primeiro o que eu fiz aqui nessa orelhinha. Eu coloquei só um pouquinho de plumante, tá? Bem pouquinho. Vim desse lado daqui. Eu não forcei a minha costura pra não fazer assim com a minha orelha, tá? Eu só queria que ela ficasse com apoio pra não ficar saindo plumante. Então, eu passei uma costurinha pra lá e pra cá, bem folgadinha, pra assentar aquilo ali e ficar desse jeito. Eu fiz dos dois lados assim. Vamos encher agora. A gente vai estar utilizando o enchedor de plumante. Uma coisa muito bacana, uma dica muito legal e que todo mundo às vezes tem dificuldade é saber qual o plumante que você tem que estar utilizando para encher uma peça para que ela fique bacana. Um plumante de qualidade é aquele plumante que você puxa e que ele vem soltando com facilidade. Quando vocês estiverem na loja e forem comprar, peçam para abrir o saco, coloquem a mão e ver se ele é bem macio, tá? Porque às vezes o saco a gente olha pelo lado de fora, ele tá misturado. Então, vocês coloquem a mão e vejam. E também tá utilizando uma ferramenta própria para isso, para facilitar ainda mais o nosso trabalho. Então, a gente vem aqui, a gente solta um pouquinho de plumante. Vamos de pouquinho em pouquinho, tá? A gente abre aqui pela parte que a gente deixou para desvirar. E a gente coloca o nosso plumante. E é muito simples. A gente vem aqui com a nossa ferramenta. Todo plumante que a gente decidiu entrar com ele aqui, a gente joga ele lá para dentro. Utiliza a nossa mão como base para a nossa ferramenta. E vamos levar ele lá. Quando a gente chegar aqui dentro da peça, a gente não aperta o nosso plumante. Porque se a gente ficar jogando plumante com muita força, apertei, joguei plumante com muita força, apertei, no final ele vai ficar uma perna que a gente chama de perna de celulite. Então, não fica bacana. Então, o ideal é a gente ir colocando, faz uma pequena massagem, tá? Distribui esse plumante, verifica se tudo que a gente colocou tá lá dentro e aí sim a gente pode prosseguir. Vamos colocar mais um pouquinho. E eu vou levar até lá no meu pezinho. É um pezinho gordinho, tá? A mãozinha não é tão gordinha, então vocês utilizem um pouquinho. Quanto menor a peça, com menos plumante, a gente começa a trabalhar, tá? E vamos levar até lá embaixo. Levei lá embaixo, vi que aqui já tá firme, agora sim eu posso fazer uma leve pressão, unindo um plumante ao outro e nunca dividindo, tá? Eu vou entrando com ele, forço aqui pela minha mão, dou uma leve forçada e vejo se tá tudo bacana. Coloco ele todinho lá dentro, ó, tem plumante aqui, então eu preciso que ele chegue lá. Então, a gente volta com esse plumante todinho pra lá. Isso é uma técnica de enchimento, tá? Fizemos aqui. Vamos continuar. E aí, a gente vai fazer isso, tá? Não tem mais segredo. Aqui pra cima, vocês já aprenderam como que a gente faz pra gente unir um plumante ao outro. E é só a gente terminar de encher e fechar essa abertura com pontinho invisível. Só mais um pouquinho do lado de cá, do lado de cima. Abri o meu plumante.
e vou jogar aqui pra cima. Deixa eu desvirar. A gente distribui aqui esse plumante. Vê aqui se a nossa peça já tá bacana. Vai ficar assim, tá? A gente coloca pra dentro, utilizando o próprio enchedor. Quem quiser, pode alfinetar pra facilitar. Une aqui um lado ao outro. E agora, vocês vão passar uma costurinha invisível aqui. Quem não souber costurinha invisível, pode ser um pontinho lá e pontinho cá. Lembrando que quanto menor for o seu pontinho, mais bonito vai ficar o seu acabamento. Terminou a costura, vamos lá. Como se eu estivesse aqui terminando a minha costura. A gente vai iniciar por aqui, a gente vai dar um nozinho de arremate. Antes da gente começar a fazer a nossa costura, a gente tem que dar um nozinho, porque senão lá na frente essa linha escorrega e solta. Fiz aqui. Decidi fazer o pontinho invisível, então a gente vai subindo, sobe reto aqui e sobe reto aqui. Pontinho pequenininho e vai puxando. A gente vai fazer isso até aqui. Quando a gente chegar ali, a gente vai dar 3 pontinhos de arremate, ou seja, 3 pontinhos com nozinho. Vou fazer aqui pra vocês como se a gente já tivesse chegado ali. Isso pra gente dar uma aceleradinha, todo mundo entender e a gente conseguir colocar no nosso tempo necessário o nosso vídeo. Fiz aqui os 3 pontinhos, eu vou passar essa agulha por dentro da minha peça, com ela já toda costurada. E aí sim, eu corto. E a peça vai ficar assim. Aqui, deixa eu pegar o outro que já tá pronto, vai ficar desse jeitinho, tá? Eu já costurei. O que eu posso mostrar pra vocês pra facilitar ainda mais? Depois da pecinha pronta, eu vim aqui, eu peguei essa base aqui de cima, a partir dela eu medi pra baixo 2 centímetros e eu risquei com a canetinha fantasma, aquela que a gente passa o ferro e apaga, pra gente poder depois bater a costura dos dois lados iguais. Só que o que a gente vai ter que fazer? A gente vai precisar, depois que essa pecinha estiver pronta, a gente vai precisar espelhar, tá? Botar um pezinho encostado no outro, um risco vai ficar aqui, o outro risco vai ficar aqui. Outra dica bacana. Essa agulha aqui é uma agulha de bonequeira, é aquela agulha que vem pra... Basicamente, ela vem num trio, uma menor, uma maior e uma média. Essa daqui é a média. Quando a gente tem uma peça que a gente encheu e a gente achou que não ficou bacana, a gente precisa, por exemplo, quebrou o plumante aqui ou minha curvinha não ficou legal. A gente introduz a nossa agulha e a gente vai puxar o plumante para a pontinha, acertando toda ela. Viu que não ficou legal aqui, a gente pega aqui e vai puxando. A gente consegue, com essa dica aqui, consertar praticamente todos os defeitinhos que possam vir a acontecer na hora que a gente estiver enchendo a nossa peça, tá? Então, a gente faz aqui na parte de cima também, para ficar bem no capricho. Feito isso, a gente vai para a parte de encher o nosso corpo e já vamos montar a nossa cachorrinha, que eu tenho que começar a encher. Vou utilizar novamente o enchedor de plumante e vou separar aqui a minha fibra pra gente começar. Bom, basicamente é a mesma coisa que a gente fez na perninha. Só que como a gente tem mais espaços aqui, a gente vai precisar estar utilizando mais plumante. Então, a gente vai jogar tudo lá pra dentro. E vamos colocar aqui na frente da carinha do cachorrinho, tá?
pecinha já está pronta, já está cheia. E agora a gente vai fechar aqui nessa lateral. Vamos fazer pontinho invisível bem pequenininho, tá? Já passei aqui, eu tô usando uma linha de nylon, que é uma linha mais forte pra gente trabalhar com artesanato, ela é bem melhor. E a gente dá primeiro aqui um nozinho de arremate, tá? Pra gente começar a fazer a nossa costurinha invisível. Do nosso pontinho invisível pra gente fechar a nossa peça. Eu vou mostrar pra vocês como que a gente faz, como que eu falei pra vocês ali no bracinho, pra gente dar os pontinhos de arremate e a gente passar a nossa agulha por dentro da peça, tá? E a gente puxa. E vamos lá. Lembrando que essa, por ser uma peça que pode ser para criança brincar, a gente precisa caprichar ainda mais nos pontinhos com nozinho, tá? Então, aqui eu vou dar 3 pontinhos. Quem for vender para criança brincar, vamos caprichar, colocar 5 a 6 pontinhos. Terminei os pontinhos, eu passo a minha agulha por dentro da minha peça e finalizo. Tirando a agulha. Deixa eu tirar aqui a linha. Bom, o que eu vou falar pra vocês agora que vocês podem fazer como dica? Isso não ensina no livro, tá? Eu, depois de fazer muitas vezes essa peça e achar que eu tinha muita dificuldade pra ficar mede um lado, mede o outro, pra ver se a perninha ficava bacana, eu resolvi fazer o seguinte. A partir dessa costura, aqui de baixo, ó, ele vai ficar assim de frente. A gente vai pegar dessa costura pra cima e a gente vai medir 4 centímetros. Medimos 4 centímetros e a gente faz um risco, tá? Com aquela canetinha fantasma. A partir daqui do meio, a gente vem para aqui no meiozinho e mede 5 centímetros. E faz uma linhazinha. Daqui para cá, a mesma coisa. Porque aí a gente sabe que a gente vai precisar apoiar a nossa perninha encostando ali, ó. Essa basezinha da perninha, encostando ali nos 5 centímetros para ela ficar da mesma altura. Porque se ela não fica da mesma altura, ela não senta direitinho. Ela fica caindo. E aí a gente vem, alfineta aqui. Do outro lado também eu fiz aquela linhazinha. Ó, eu marquei. E a gente vai colocar apoiando a partir dela. Todas as duas vão ficar da mesma altura. Podem alfinetar aqui antes da gente passar, ó, e a gente testa fazendo isso daqui, vendo se ela tá sentando direitinho, certo? Agora, com a nossa peça já posicionada no lugar certo, eu vou utilizar aquela agulha maior, tá? Daquele kit bonequeira. Deixa eu tirar aqui. E vou, aqui a gente já pode tirar, porque na verdade a gente só posicionou para ver se estava batendo certinho. Eu vou colocar aqui dentro dessa perninha, do outro lado que eu não marquei. Passei, vou puxar essa linha lá pra dentro. Puxei. E vou dar 2 pontinhos de arremate aqui. Aqui eu tô com a linha dupla, tá? Não tô com um pezinho só de linha, não. Coloquei as duas logo de uma vez. Coloquei ali. Vou passar pro lado de cá, aonde eu fiz aquela marcação. Já venho pro lado de cá. Então, recapitulando, o que eu fiz aqui? Introduzi a minha linha pelo outro lado, que não tem essa marcação. Dei 2 pontinhos de arremate, passei por aqui e fiz em cima da minha linha. Eu venho aqui, apoio. Não é difícil, tá? É só um pouquinho chato. Apoio ali, em cima da minha marcação. Furo aqui a minha peça. E venho com ela pro outro lado, com a agulha pro outro lado. Aqui assim, agora sim eu vou dar uma alfinetadinha
Isso a gente faz só no início, tá? Depois que ele já tá bem firmezinho, a gente já pode tirar, a gente vai colocando e tirando os alfinetes. Deixa ela ali. Coloquei a minha agulha e vou passar aqui por trás, da onde não tem a marcação, até esbarrar aqui aonde tem a marcação. Passei de um lado, vou passar aqui do outro. Ok, deixa eu puxar a minha linha pra gente ver como que tá a perninha. Ela precisa ficar encostada ali, tá? Naquele lugar que a gente já fez. Então, agora, eu tiro o alfinete e olho, perninha com perninha. E agora, a gente só vai passando de um lado pro outro, entrando com a nossa agulha e saindo exatamente em cima daquela marcação. Tá? Pode ser que às vezes a gente erre, mas é normal. A gente vai, tira, volta, até que ela fique ali em cima, batendo certinho. Isso a gente faz de um lado pro outro, até que ela fique firme, tá? Fiz aqui. Vou voltar no mesmo lugar. Tô segurando a minha peça. Vai ficar bem presinha, tá? A gente vai dar bastante voltinha. Já tá na hora da gente arrematar. Como que a gente arremata isso daqui? Eu tô puxando aqui a minha linha. Eu vou vir e vou arrematar lá por dentro da perninha. Trouxe aqui. Tá bem firme, tá vendo? E aqui por dentro, eu vou dar uns 4 a 5 pontinhos de arremate. E depois eu vou passar a minha linha por dentro do mesmo jeito que eu fiz no acabamento ali do corpinho. Eu não tô acelerando esse vídeo, porque muita gente tem dificuldade na hora de pregar essa perninha, tá? Então, fizemos os nossos pontinhos. Vou fazer aqui o nozinho. Vamos passar essa agulha lá por dentro. E eu vou cortar aqui. Fiz no meu ateliê, para facilitar a peça sentar. Eu pegava aqui e rodava uma vez, de um lado. Pegava o outro lado e rodava também para o mesmo lado. Para facilitar dela ficar sentada. Eu sempre fiz desse jeito e sempre deu certo, ó. Fica assim. Então, agora a gente vai pregar o bracinho. O bracinho é um pouquinho mais fácil. A gente tem que olhar ele aqui, espelhado. Ó, a curvinha da mão tá pra cá. E a gente vai posicionar ele aqui pertinho do nosso pescocinho. Posicionou, a gente alfineta. E a gente vai passar costurinha daqui, no meio dessa costura, até aqui na mesma altura, tá? Aqui, ó. Se a gente começou aqui, a gente termina aqui. Isso daqui a gente vai costurar na pele dela, tá? Vamos pegar dali e vamos fazer pontinho. Deixa eu colocar aqui uma linha na minha agulha, pra eu mostrar pra vocês. A linha já tá aqui. Peguei a linha, vou vir com ela aqui, aonde eu quero que bata aqui a minha costura, que é aqui no meiozinho. Passei por dentro da peça, puxei. Vamos fazer pontinho, pra gente manter essa linha lá dentro, 2 pontinhos. E vamos posicionar. Posicionou, alfinetou, pontinho. Pode ser pontinho invisível, pode ser pontinho em cima, pontinho embaixo, tá? Ó, pontinho na peça, pontinho em cima, pontinho embaixo. E a gente vai fazer por toda a volta, até parar ali. Os pontinhos de arremate, 3 pontinhos de arremate, tá? Adiantei, já trouxe algumas peças também já colocadas no lugar pra gente acelerar a nossa aula. Dei os pontinhos, a gente passa a agulha aqui por dentro da peça. E
e vamos cortar. Ela já tá quase pronta. Posicionei minha orelhinha igual a outra, tá? Elas precisam ficar aqui da mesma altura. Essa parte aqui mais pontudinha é pra trás. Essa mais redondinha, mas mais retinha, sem o biquinho, é pra frente. A gente precisa encostar aqui em cima, passando desse pedacinho aqui, tá? Ó, da onde a gente tem essa costura. E ele é um pouquinho mais pra lá, pra frente do que pra trás. O importante aqui é que quando a gente posicionar a nossa orelha, a gente olha as duas muito bem para ver se as duas estão batendo bem bacana, tá? Deixa eu subir um pouquinho mais. E agora, olhando de frente para vocês, a gente já sabe se pode ou não costurar. Aqui já tá legal. O que a gente vai fazer? A gente vai passar um pontinho daqui até aqui. Cheguei aqui no finalzinho, a gente vai dar 2, 3 pontinhos de arremate. Vamos passar a nossa agulha novamente por dentro da peça sempre, tá? Toda vez que a gente for tirar a agulha, a gente precisa passá-la dentro da peça. Passei aqui e pronto, vamos tirar. Agora, a gente vai bordar o narizinho. É importante eu falar pra vocês que eu não sou bordadeira. Eu vou fazer o pontinho de acordo com o que eu tô acostumada a fazer. Mas as meninas que têm mais prática vão fazer com mais facilidade, tá? Então, eu peguei uma linha marrom, deixei aqui 4 fios da meada. E eu já desenhei da seguinte forma. Daqui eu puxei pra cá, daqui eu puxei pra cá. Fiz como se fosse um triângulo desse ladinho. E do outro ladinho, a mesma coisa. E a gente vai fazer um pontinho cheio respeitando aqui dentro desse desenho que a gente fez. Eu vou introduzir primeiro aqui a minha linha. Aqui no finalzinho, eu faço desse jeito, tá? Eu faço o último pontinho com um nozinho e passo a minha agulha novamente aqui por dentro da peça e tiro aqui. Não tiro muito longe para não ficar a marca da linha da meada, tá? Tiramos aqui. Vamos passar uma maquiagem. Eu tô usando um bastidor. A gente vai pegar uma maquiagem, a maquiagem que vocês tiverem em casa, tá? Eu vou vir aqui e vou passar no rostinho. Quem gosta dele mais forte, põe mais forte. Quem gosta mais clarinho, mais clarinho. Tá bem bonitinha. E agora a gente vai marcar o olhinho. A gente olha a peça, vocês coloquem a peça de frente pra vocês. Peguem um alfinete. Ele é bem cá em cima, olha. O narizinho tá aqui e o olhinho é lá em cima. Então, vocês coloquem aqui. Viu direitinho? Muito importante, eu virei pra mim porque realmente é muito importante a gente cuidar do olhinho, porque ele é toda a expressão que a gente vai dar no rosto, a gente depende dele. Então, eu vou pegar aqui a minha tinta, essa é uma tinta de tecido, a tinta Acrylex preta, e eu vou sujar o meu boleador, pode ser o pinta-bolinhas também. Eu vou colocar aqui na parte menor, vou sujar, vou vir aqui, faço meu primeiro olhinho. Tiro o alfinete. E faço meu segundo olhinho. E a nossa cachorrinha está pronta. E eu quero aproveitar o espaço para convidar vocês para conhecerem o meu Instagram, Estúdio Bonecar. Lá eu tenho aulas muito elaboradas e tenho um projeto bem bacana, um projeto mensal, juntamente com a Luciana Francisquinelli do Apetrechos da Tilda. Nesse projeto, que se chama Projeto Gravuras, todos os meses a gente escolhe um desenho da Tony, a criadora da marca Tilda, e transforma ele em bonecas. Aqueles desenhos que ficaram só nas latas e nas papelarias. E a gente teve o super prazer de ter o nosso primeiro projeto apresentado à criadora da marca pela Gislene Caldeira na feira de Houston. E
como a receptividade dela foi muito boa, isso deixou a gente muito animada para a gente prosseguir. Então é um projeto que a gente monta kits procurando respeitar as cores, todos os materiais empregados nos desenhos e fazemos aulas completas comigo em grupos fechados. Eu desenvolvo os moldes e a Luciana, ela monta os kits. Então eu gostaria de convidar vocês, agradecer a parceria, a minha querida amiga Gislene Caldeira pelo espaço e dizer para vocês também que na semana que vem, lá na minha lojinha, a gente vai ter Vira Boneca para vender para todo o Brasil, principalmente para quem está no Rio de Janeiro, porque eu estou do Rio de Janeiro e despacho para vocês com mais facilidade. Para quem é de São Paulo, é mais fácil comprar direto com a Gislene. E também dizer que eu estou trazendo para vocês uma boneca que está sendo criada por mim, já tem 1 ano que eu estou trabalhando nela e essa semana ela está sendo lançada. E a gente vai ter o suporte para ela também, uma boneca rica num guarda-roupa muito incrível, e especialmente para todos vocês. Um super beijo e até a próxima. Fazer o vestidinho da cachorrinha. Para quem achou que ela ia ficar sem roupinha, não, tá muito enganado. Eu trouxe aqui para vocês um tecido, que é justamente o tecido da roupinha que ela tá usando na chamada, mas é um tecido tricoline algodão, vocês podem ficar bem à vontade para escolher a estampa que vocês têm no ateliê e na casa de vocês, tá? Ó, eu trouxe um tecido aqui, a gente vai dobrar ele ao meio e vamos riscar o molde uma vez. Essa parte aqui da manga, uma vez, porque no caso a gente vai ter 2 vezes quando a gente abrir. Feito isso, vamos tirar também uma faixa de tecido de 7 centímetros de altura, 7 centímetros aqui, por 55 centímetros de comprimento. O que a gente vai iniciar fazendo? Vamos fazer um zigue-zague aqui nessa parte de baixo. Feito aqui o zigue-zague, nós vamos dobrar 1 centímetro para dentro. Utilizem a linha da cor da peça, tá? Eu tô usando essa daqui pra gente aproveitar e render a nossa aula, tá bom? A gente vai vincar um dedo aqui e a gente vai dar bainha. Se a sua máquina tem um pontinho bonito dos 2 lados, você pode fazer como eu, aqui pelo lado avesso. Se não tem, é só você virar, você vai marcar aqui, em cima, você vai sentir essa costura do zigue-zague, você vai pegar a sua fita e você vai marcar com a canetinha invisível de fora a fora, isso para quem tem dificuldade em fazer a costura reta. E aí sim você vai dar seguimento, tá? E agora a gente bota um pontinho 4, que é um pontinho para acabamento, um pontinho para arrebate, e vamos fazer essa bainha de fora a fora. Nessa palhinha aqui do babado, já vamos fazer a parte de cima. Nós vamos fazer uma costura dupla, ou seja, uma aqui e a outra paralela a ela, tá? Não é pegando em cima. O nosso maior ponto da nossa máquina pra gente franzir isso daqui, tá? Não damos retrocesso. E a gente corta a linha grande aqui, tá? Não vamos cortar a rente, porque a gente vai precisar puxar pra gente estar franzindo. Costura feita. A gente vai vir aqui em um dos lados. Quando isso daqui é bem grande, a gente franze tanto daqui quanto daqui, porque senão a gente fica toda a vida puxando de um lado só, e aí facilita. Vamos ver se a gente consegue fazer com essa peça aqui só de um lado. A gente separa a linha de baixo da linha de cima. Não é pra cortar, tá? É pra separar. Separei a de cima. Da outra linha de cima. E agora, pelas 2 linhas de baixo, a gente vai puxar e vamos franzir a nossa peça.
tá toda franzida. Como eu ainda não sei o tamanho que a gente vai precisar, a gente vai reservar isso daqui para depois a gente continuar fazendo ela e fazendo uma dica que eu vou passar para vocês para esse babadinho ficar bem certinho. Vamos vir aqui e a gente vai recortar, respeitando aquela margem de costura, tá? 4 milímetros. Se você tem a tesoura de picote, pode estar utilizando a tesoura de picote. Se não tem, utiliza a tesoura comum. Também, essa aqui é a parte da manguinha. A gente vai pegar e vamos fazer um zigue-zague, tanto aqui, quanto aqui, tanto aqui, quanto aqui. Em uma das partes, a gente vai dobrar 1 centímetro e vamos fazer uma bainha. Bainha feita, tá? Das duas pecinhas. E a gente vai montar da seguinte forma. Essa parte da bainha para baixo no vestido, assim. E a gente vai costurar aqui, dando um pezinho de máquina, tá? Uma de um lado, do outro lado a mesma coisa, bainha voltada para baixo. E vamos costurar aqui, unindo aqui e ali. Ficou desse jeito, e agora a gente vai fazer do outro lado. Nossa peça tá bem adiantada já. E agora a gente vai vir aqui na lateral e a gente vai fechar. A gente não vai passar por cima dessa bainha que a gente fez. A gente coloca aqui, a gente posiciona e a gente pega daqui, ó. Ó, a bainha tá aqui, a gente vai pegar daqui pra baixo dos dois lados. Daqui até aqui e daqui até ali. Vamos pegar agora o nosso babadinho e a gente vai medir aqui na parte de baixo se ele tá legal. Lembrando que a gente precisa, aqui a gente entrou meio centímetro e aqui a gente entrou meio centímetro. Então, na hora que a gente costurar aqui, a gente já vai comer 1 centímetro. Então, a gente tem que dar... Vamos cortar as linhas, porque o nosso babadinho tá certo. A gente só precisa ver se ele tá bem distribuído. Vamos tirar toda essa linha pra gente deixar a nossa peça bem limpa. Sempre com muito capricho. Certo. Pra gente deixar essa peça ainda mais bacana, a gente vai molhar ela
Vamos borrifar a água. A gente vai ligar o nosso ferro, aqui como é um tricoline e um algodão, a gente vai borrifar a água, espirrar por todo esse babadinho, e depois a gente vai vir e vamos passar pra baixo, assim, ó. Assim. Com ferro lá no algodão. Aqui o meu ferro tá desligado. Isso vai fazer com que o nosso franzidinho ele fique todo assentado e todo por igual. Evitando, quando a gente pregar ele na peça, de ficar aquele monte de franzido que dá sobreposto, aquele monte de preguinha assim. Então, quando a gente assenta ele no ferro, ele fica muito mais fácil de pregar. A gente fecha aqui, dando um pezinho de máquina. Vocês já entenderam? Então, esse é o processo. Aqui a gente pega, a gente abre o nosso vestido, a gente encontra essa costura com essa costura e a gente tira o meio da peça. Damos um piquezinho. Esse daqui vai ser a parte das costas. O que que a gente vai fazer? A gente vai pegar essa parte das costas, a gente vai colocar a parte de trás, que é a parte que a gente fez a emenda, aqui no nosso babadinho. A gente vai encostar direito com direito aqui. Vamos alfinetar toda a nossa peça. E aí sim, a gente vai passar uma costura. A costura é abaixo, ó, nós temos duas linhas aqui, essa linha e essa linha. A costura que a gente vai passar definitiva, ela precisa ter uns 3 milímetros aqui abaixo, para isso não ficar aparecendo do outro lado. Mas primeiro a gente vai alfinetar, não esquecendo de abrir aqui as laterais dos tecidos, para a gente não ficar com aquele monte de tecido acumulado, enfeiando a nossa peça. Costurei toda a voltinha. Agora a gente vai fazer um zigue-zague grande aqui em volta pra gente não ficar com esse monte de fiapinho aqui aparecendo e dar um acabamento. Vamos desvirar o nosso vestidinho. Ficou para a parte das costas. A gente vai pegar aqui, na parte de trás, a gente vai enfiar a nossa agulha por aqui por baixo. Vamos dar um pontinho de arremate. E vamos fazer um franzidinho em toda a peça. Aqui, aqui e aqui. A gente vai tirar, quando a gente terminar o nosso franzidinho, a gente vai tirar a nossa agulha, mas a gente vai deixar a nossa linha. Porque depois, quando a gente vestir na boneca, aí sim que a gente vai voltar com a agulha para aqui e finalizar. Vocês vão entender o que eu tô falando quando eu começar a fazer. Primeiro, a gente tem que se atentar a fazer esse franzidinho à mão. Vamos lá. E todas as linhas aqui, tá? Ó, essa daqui, da parte da golinha, eu deixei essa linha, não finalizei, não dei pontinho. Deixei esse pedaço de linha aqui e deixei o outro do outro lado. Então, a gente tem 3 pedacinhos de linha. Vamos vestir na nossa cachorrinha. Vestidinho. Agora, a gente vem aqui na parte de trás, aqui em cima da gola. A gente vai franzir, a nossa linha tá aqui ainda. A gente vai pegar de novo a nossa agulha, vamos colocar nessa linha. É bem franzidinho, tá? E agora a gente vai finalizar, dando 3 pontinhos de arremate, passando a nossa agulha por dentro da peça e cortando. Depois a gente distribui os franzidinhos. O primeiro ficou assim, tá? Na parte de cima. Agora a gente vai pegar aqui na parte de baixo, ó, que eu deixei uma linha também, ó.
Deixa eu pegar aqui. Aí, agora a gente coloca novamente a agulha. Puxamos. E arrematamos aqui na parte de baixo, tá? Eu vou arrematar igualzinho eu arrematei ali em cima, então não tem segredo. Tá virado pra mim, mas é a mesma coisa que vocês viram agorinha na câmera. Tô dando aqui 3 pontinhos de arremate. Vou passar a minha agulha por dentro, baixo, e assentem toda a costurinha de novo. Aonde tiver linha, vocês tirem e aproveitem. Eu espero que vocês tenham curtido. Mua!